apriscou. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas. Amados irmãos, amadas irmãs, queridos ouvintes, vos saúdo com a santa paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro Vivendo a Palavra. Nós estamos lendo o livro de Jó e hoje vamos ler o capítulo de número 3. Convido você então, mais uma vez, para abrir comigo a sua Bíblia, se você puder, e vamos ler juntos. Envie um abraço também para os irmãos que não podem ler por estar aí no seu trabalho, nas suas ocupações, ou até dirigindo aí o seu veículo, o seu caminhão. Mas você pode e sempre tem feito isso. Você ouve conosco a leitura e também a mensagem da Palavra de Deus. Receba o nosso abraço também. Vamos ler Jó, capítulo de número 3, verso 1. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou seu dia. Verso 2. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Verso 4. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Verso 5. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. Verso 6. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Verso 7. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Verso 8. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Verso 9. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Verso 10. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Verso 11. Por que não morri desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Verso 12. Por que me receberam os joelhos, e por que os peitos para que mamasse? Verso 13. Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Verso 14. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casas nos lugares assolados. Verso 15. Ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata. Verso 16. Ou como o aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Verso 17. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Verso 18. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Verso 19. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Verso 20. Por que se dá luz ao miserável, e vida aos amargurados de ânimo? Verso 21. Que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela, mais do que de tesouros ocultos. Verso 22. Que de alegria exaltam, ou melhor, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura. Verso 23.
Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Verso 24. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro e os meus gemidos se derramam como água. Verso 25. Porque o que eu temia me veio e o que receava me aconteceu. Verso 26. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Do decreto na escritura assinado para todos que não seguirem a lei, pelos leões terão que serem devorados. Não cumpriu o que o rei ordenou. Foi orar e buscar o poder dos céus, para mostrar que o seu Deus é o Senhor. E as bocas dos leões foram... Muito bem, meus queridos irmãos, terminamos assim a leitura do capítulo de número 3 aqui do livro de Jó. Para a nossa reflexão, eu vou reler aqui os primeiros 3 versos. Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Se o crente for fiel a este Deus, como foi o profeta Daniel, encontrará livramento lá no céu. Amados irmãos, queridas irmãs e ouvintes, o sofrimento de Jó era intenso, pois abrangia todo o seu ser. O corpo físico, com terríveis dores, atingiam também a sua alma, pois perdera a esperança e ânimo de continuar a viver. E Jó sofria também em seu espírito, pois se sentia abandonado por Deus. Neste capítulo, após 7 dias e noites em silêncio e gemidos, Jó abre seus lábios e faz seu desabafo ali diante de Deus. Do verso 1 ao versículo 10, Jó amaldiçoa o dia de seu nascimento, pois em sua aflição gostaria de não ter nascido. Dos versos 11 ao 19, Jó questiona por que não morreu antes de nascer. Em sua amargura gostaria de ter morrido antes de ter vindo ao mundo, pois assim estaria livre de todo o sofrimento. Do verso 20 ao 26, Jó questiona a razão de permanecer vivo, pois o seu sofrer era grande demais. Amados irmãos, entenda uma coisa: Deus não se ofende quando nos desabafamos diante dele de forma sincera aquilo que se passa dentro de nós. Muitos outros personagens bíblicos fizeram assim. Deus nos conhece perfeitamente, por isso entende o nosso sofrer e sabe de nossas fraquezas e do nosso limite. E como Pai amoroso que Ele é, Ele tem prazer em nos ouvir e quer nos fortalecer durante nossas provas. É nos pés do Senhor o lugar correto de colocarmos nosso desânimo, nossas frustrações, nossas dúvidas, nossas fraquezas. Não é nas redes sociais ou para qualquer pessoa que devemos fazer nossos desabafos. Isso não nos ajudaria em nada, muito pelo contrário. Jó faz seu desabafo perante Deus e seus 3 amigos
Estes amigos demonstraram que realmente eram amigos de verdade e que se interessavam por Jó, pois vieram de longe para visitá-lo e ficaram sofrendo com ele em silêncio durante 7 dias e 7 noites. Amado irmão, irmã, seu melhor amigo é Deus. Lance diante dele sua ansiedade, sua tristeza, suas preocupações e problemas. Deus o ajudará. Medite Salmo 55, 22, 1 de Pedro 5, versículo 7. Você também pode partilhar sua aflição com um amigo ou uma amiga sincero, um amigo fiel, que você tem certeza que é sincero e que poderá lhe ajudar. Você pode e deve também procurar o seu pastor. Ele o ouvirá e com certeza terá uma palavra de Deus para você e orará em seu favor. Entenda uma coisa, você não está só. Deus está ao seu lado nesse processo. Esse momento difícil vai passar, assim como passou a prova de Jó. Vai passar a sua também. E Deus tem grandes coisas ainda para realizar na sua vida nessa terra. Receba essa palavra. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Existe um rio que corre do trono de Deus. Existe um rio que flui como manancial. Oremos, querido Pai Celestial, quero te glorificar por essa palavra que o Senhor tem nos dado nesse dia, Senhor. Querido Deus, o Senhor tem nos lembrado que o melhor lugar para abrirmos o nosso coração e depositarmos todas as nossas frustrações, sofrimentos e tristezas é nos teus pés. Muitos têm feito isso, Senhor, para pessoas erradas e até mesmo nas redes sociais. Mas que o Senhor, nesse dia, fortaleça o teu filho e a tua filha, Pai. Abrace a alma do teu servo e da tua serva, Pai. Nesse momento difícil que ele está passando, enfrentando, mas que o Senhor o abrace e fortaleça o seu coração. Aleluia, pois breve este momento difícil vai passar e ele vai alcançar a vitória que o Senhor tem para a vida dele e para a vida dela. Te pedimos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Olhar de Jesus. Existe um rio para todos tomar. Existe um rio Muito bem, meus amados irmãos, nós estamos então chegando ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Que Deus continue abençoando a sua vida. Eu lhe aguardo amanhã para lermos o capítulo 4 aqui do livro de Jó. Deus te conceda um dia de paz, de bênção e de vitória. E até amanhã, na paz do Senhor Jesus. Você é um comerciante, você é um fazendeiro, você é um industrial, você tem muito dinheiro, com dinheiro compra tudo que você quiser, só não compra a salvação.
salvação que hoje é dada pra quem quer.